Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês sobre como era a minha adolescência, os meus 16 anos, né, que hoje já tô com 35, e os 16 anos que hoje minha sobrinha tem. Qual a diferença do antes pro agora, né? Então, essa é minha sobrinha Caiane e nós vamos conversar com vocês. Querem ver? Então vem com a gente. Assim, para algumas partes, assim, falando como que foram meus 16 anos, né? Tem muita diferença da minha época para a época dela, porque não existia ainda essa tecnologia tão aberta assim, né? Onde a gente tem internet, celular, isso e aquilo para ficar conversando. Na minha época não tinha, não era acesso para todos, né? Não era acessível para todos. Então, quando eu tinha 16 anos, eu estudava. Eu fazia o primeiro ano do ensino médio, tava fazendo o primeiro ano do ensino médio e eu já namorava. Bom, como não tinha muito o que fazer, não tinha internet nem nada, então tinha que namorar, né? Antes disso. Então eu namorava em casa já, né? Primeiro namorado assim, e a gente não saía pra lugar nenhum. Às vezes a gente fazia trabalho na casa dos colegas, né? Trabalho de escola, mas nunca saía assim pra passear, pra dar uma voltinha com os amigos, sabe? Não tinha isso antes. Era bem difícil, assim. A gente até chegou aí uma vez, eu e a minha comadre, assim, nós chegamos a ir ao shopping uma vez, mas a gente já tava com 17 para 18 anos. Mas assim, não tinha muito o que a gente fazia, assim, eu não sei estudar. Eu estudava, fazia balé e namorava, porque não tinha o que fazer assim, né? Não tinha muita coisa. Você, Bi? Como é a sua vida, assim? Bom, eu estudo de manhã e de tarde. Você faz o quê? Ensino médio de manhã, segundo ano, e de tarde eu faço ETEC. E o único tempo que eu tenho pra sair com os meus amigos é no final de semana, mas também é bem raro sair. Muito raro. Quase nunca. Não, mas o que tem de diferente pro que eu contei e pro que você conta? O que você faz, os seus amigos fazem? Então, a gente quando eu saio com as minhas amigas, eu costumo sair mais pra shopping, cinema e festa. Mas não qualquer festa, festa com gente decente. Não vou pra baile funk, essas coisas. É isso. Pra shows, né? Vou bastante pra show também. Coisa que a gente não ia muito na nossa época. Quando ia com a mãe, entendeu? Porque, sei lá, mas não deixavam muito assim. Eu era cagona também, eu não ia porque eu era cagona, mas ela vai pra show com os amigos, ontem mesmo, né? Foi ontem? Não, tem 2 dias, anteontem. Foi sábado, ela foi pro show do não sei quem lá, que eu não conheço. Imagine Dragons. Nesse negócio aí, eu nunca ouvi falar, fiquei sabendo através dela. E assim, o que eu vejo hoje, na minha época, pra época dela, apesar de eu ter 16 anos, eu ainda brincava um pouco, assim, sabe? Brincava com meus primos, brincava com as minhas irmãs, até com meu namorado. A gente brincava. Hoje não, eles ficam só tic, sabe, na internet lá, celular o dia inteiro. A gente não tinha celular. A gente mal tinha um telefone dentro de casa, né, porque antigamente não era acessível para todos, era muito caro ter um telefone. Celular menos, né, muito menos. Então, eu me divertia assim, brincando mesmo. Sabe, brincando de stop, essas brincadeiras que tinha antigamente, sabe? Que hoje em dia tá meio esquecida. Já o que eu vejo hoje em dia nela, assim, a idade dela, poxa, ela sai bastante com os amigos, vai pra shopping, vai pra show, ela e os amigos só, sabe? Assim, vai pra show, internet, sabe? Esse tipo de coisa, assim. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, assim, é que meu pai, ele proibia a gente de ter... minhas irmãs e eu, né, de termos amizades com homens. Nós não podíamos ter amizade com homens, só com mulher. Sorte dela que a gente nunca quis ser lésbica. E já ela sempre teve amigo menino também, além de menina, né? Sempre teve amigos homens. E minha irmã, que eu saiba, Fernanda reclama? Nunca reclamou, né? Os pais dela nunca reclamaram, né? E tem essa diferença também, não é que é falta de zelo, mas eu acho assim, na verdade, que meio que
ela tá perdendo algumas coisas que nós tínhamos e que era muito legal, sabe? Algumas coisas assim. E nós, se formos retroagir, a gente queria ter o que eles têm hoje, entendeu? Então fica meio difícil, meio complicado saber em que tempo foi melhor viver, ou está sendo melhor viver. Se foi os meus 16 anos ou os 16 anos dela. O que eu tenho pra falar é que quando eu tinha 16 anos, eu me divertia muito naquela restrição que tinha pra gente, né? Porque a gente não tinha internet, então a gente, sabe, brincava, mas eu fui muito feliz, eu me diverti muito naquela época. Talvez se eu tivesse nessa época, eu estaria fazendo o que ela está fazendo, não sei. Mas é muito, sei lá, é muito complicado, assim. Que nem às vezes a gente conversa, assim, e fala de alguma coisa do passado. Nossa, tia, isso existe? Eu acho que ela nunca viu, vou perguntar agora que eu nem perguntei. Mas você já viu aqueles telefones antigos que você tinha que discar assim, ó? Já. Já viu? Você já chegou a... Já, mas não cheguei a ligar. Já vi quebrado já. Mas nunca viu, né? Nunca teve acesso a um orelhão, Não, assim. não. Você já ligou de orelhão? Já, mas quando era bem pequena. Bem... Porque hoje em dia, aqui perto era cheio de orelhão, né? Hoje em dia não tem mais orelhão na rua. Porque também ninguém praticamente usa, né? Todo mundo tem seu celular, tem telefone residencial. O que mais, assim, baby, que tinha? Doces, assim, que nem a gente ia pra escola. Tinha aquele saquinho, Bom, quem é da minha época deve conhecer, mas tinha aquele saquinho de refrigerante, sabe? Colocava tubaína no saquinho de plástico, colocava canudinho, a gente bebia, doces, sabe? Eram umas coisas diferentes do que se vê hoje em dia. Ela tomou, eu lembro que você tomou suco de saquinho assim, mas faz muitos anos. Hoje em dia eu não sei se existe mais. Uma parte da tubaína disso aqui, mas foi bem... O que de diferente tem, assim, que você acha, assim? O que você acha, assim, do que sua mãe teve, eu tive, a Juliana teve, minha irmã, né? Qual a diferença, assim? O que você gostaria de ter e que não se faz mais? E o que você não gostaria de ter? Assim, a comparação. A liberdade que tinha antigamente, por causa que hoje em dia tá bem mais perigoso. E antigamente não, você podia sair com suas amigas sem perigo. Não é que não tinha perigo, é que era menos, né? Então, é isso. Perigoso sempre foi. Assim, eu tive que ir pra escola sozinha, com a minha irmã, né? E a gente não estudava tão perto aqui de casa, assim. Tinha que pegar ônibus, né? E como eu falei, eu sempre fui cagona, eu sempre tive medo de tudo, né? Então, com 12 anos, minha irmã e eu fomos obrigadas a ir pra escola sozinha de ônibus. Eu me borrava de medo. Mas assim, de uma certa forma, não é que nem hoje em dia que eu vejo, sabe? Que tem esses homens safados em ônibus, metrô, sabe? De trombadinha, assim, moleque roubando, que nem... Enfim, ela pega trem, ônibus, e ela foi roubada dentro do trem, sabe? Dentro do trem ela foi roubada por um pivete, né? Ainda mais era velho. Era velho já? Era cara de pau. Era cara de pau, entendeu? Só que ele se lascou, porque ele, como diz meu sobrinho, o irmãozinho dela, de 5 anos, levou a bolsa de necessidades dela. Então levou balme dela, né? Levou escova de dente, pasta de dente. Ele se lascou, achou que tinha dinheiro, celular, alguma coisa. Quando ele abriu, ele deve ter ficado revoltado, né? Fora aqueles homens safados que ficam, né? Ninguém merece. Eu sempre tive muito medo, então é uma coisa que eu comecei cedo, vamos dizer assim, sair sozinha. Mas com ela eu vejo tanto por parte da minha irmã, né? Quanto da minha mãe, quanto minha, assim, em relação a ela e meus outros sobrinhos. Ela começou a sair sozinha esse ano. Assim, sozinha, sabe? De pegar ônibus sozinha, pegar um trem sozinha. Porque a gente sempre teve medo por causa da violência. E eu só faço isso por necessidade, porque eu estudo, senão... Porque minha irmã trabalha e não tem como tá, né? Indo buscar outra escola na frente da casa dela, que ela estuda de manhã. Já a outra é longe, então ela tem que ir de ônibus e metrô, certo? Então, essa liberdade ela teve tarde, eu já tive cedo. Porque não tinha roubo, homem tarado, sempre teve, sempre existiu, mas era muito menos do que hoje em dia, muito menos. Já agora o negócio tá feio, então eu lembro o primeiro dia de aula dela, eu passei mal. O primeiro dia que ela foi de ônibus aqui, lembra bem? Eu passei mal. Porque ela ia ter que pegar o ônibus sozinha
Depois ia ter que encontrar a amiguinha dela em São Miguel pra irem pra escola, Amiguinha. né? A gente fala amiguinha, a amiga dela vai poder ir pro curso, né? Meu, eu fiquei muito tensa. Eu sei que ela tava tensa também, porque foi a primeira vez que ela pegou um ônibus sozinha, com 16 anos. Porque ela já pegou ônibus antes, lógico, mas sempre acompanhada de um adulto, né? Ou dos amigos. Mas sozinha. E ela tava tensa, tanto que eu chamava ela tava na esquina pra atravessar a rua, eu chamava e ela não me ouvia. E ela entrou dentro do ônibus e meu coração apertou assim, minha vontade era de ter levado, sabe? Eu fiquei ruim assim. Mas eu falei, a gente tem que... se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer, né? A gente tem que entregar na mão de Deus, porque chega uma hora que a pessoa tem que, né? Ir pra vida assim, né? No sentido de caminhar sozinho, né? Eu sei que é difícil, mas faz parte da vida. Quer acrescentar alguma coisa? Não. Quer falar mais alguma coisa? Não. Fala um pouco sobre o que você quer no futuro. A respeito do quê? De tudo, o que você quer fazer, o que você quer ser. Sobre o que eu quero alcançar. Isso. No futuro. Quero terminar minha ETEC, fazer uma faculdade e começar a trabalhar na área de nutrição. Você quer fazer a faculdade de nutrição? De nutrição, faculdade. Você tá fazendo ETEC de... ETEC de nutrição e dietética. Nutrição e dietética e vai fazer faculdade de nutrição. Porque você gosta. Então você agora já deixou de lado querer ser professora. Me lasquei. Né? Pensei que ela tinha se inspirado em mim e tal. Mas ela, né? De certa forma é. Mas de uma certa forma também, assim, quem sabe depois dela fazer isso, ela talvez não queira ter essa segunda profissão. Vamos, né? Ter duas profissões nunca é demais. Mas é como eu falei numa vez no vídeo, tem que fazer por amor. Se for pra você fazer por fazer, não faça. Você tem que fazer porque você ama, entendeu? Porque tudo que é feito meia boca sai um lixo, né? Uma porcaria. Então você tem que fazer aquilo que te agrada e o que vai fazer os outros felizes também, né? Porque você não adianta ela fazer nutrição, sendo que ela não vai saber como ajudar uma pessoa que está necessitada, né? Ou ser professor e não saber ensinar uma criança. Então a gente tem que fazer tudo que a gente tem realmente vontade, que toque no nosso coração, como eu já disse no vídeo aqui, tá bom? Então é isso que nós temos pra falar. Ela não quer acrescentar mais nada. Eu também já falei tudo que eu queria. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Divulguem esse vídeo nas outras mídias. Digam o que vocês acharam aqui, se vocês têm ou tiveram alguma experiência, tanto quando você sendo mãe e filho, ou mãe, irmã, enfim, nessa diferença, né, de idade, tá? Deixa aqui nos comentários que a gente vai ler e responder, tá bom? Obrigada por estar assistindo e tchauzinho!